Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou passar aqui 10 maneiras de dar uma melhorada no seu inglês e praticamente de graça. São coisas simples e fáceis de você fazer, porém pode lhe dar um resultado muito legal. A primeira forma é ouvir tudo em inglês, principalmente podcasts da sua área. O que acontece? Ouvir programas sobre temas do que você gosta ou mesmo relacionado com o seu trabalho vai ajudar muito a acostumar os seus ouvidos com diferentes sotaques de inglês. E, por exemplo, para a rádio, você pode acessar o Radio.Garden, que é um site, que é um mapa mundial, onde você vai clicando e aí vai dando as estações que você quer escutar. Bem prático e vale muito a pena utilizar. Seguindo na segunda maneira é ver as notícias em inglês. Tem vários sites de notícias bons, tipo CNN.com, BBC.com e muitos outros sites bons. Então, evite ver as notícias dos jornais do Brasil. Vai lá, cara, faz um esforço, entra na CNN.com. Se você quiser ver notícia do Brasil, tem uma parte lá de mundo, você escolhe o país Brasil e vê as notícias em inglês do Brasil. Seguindo aqui na dica número 3, assista programas infantis em inglês. Geralmente o vocabulário é mais fácil e fica mais fácil de entender, preferencialmente da seguinte forma: com áudio em inglês e legenda em inglês, ou com áudio em inglês com apenas o áudio mesmo, sem a legenda. E se você botar o áudio só em inglês e sua cabeça começar a doer, não tem problema, você faz o seguinte, dá uma pausada, não força não, porque realmente quando você está aprendendo, dá muito esforço e aí às vezes dá dor de cabeça. Então dá uma pausada e depois começa de novo. Seguindo aqui no número 4, coloque rótulos na sua casa com post-it com as palavras em inglês e cola. Isso vai ajudar muito no seu vocabulário, principalmente que você vai praticar escrevendo os nomes em inglês e também vai ver a palavra no lugar junto com o objeto, e aí você vai poder fazer associação do objeto com o post-it. Isso realmente ajuda bastante. Número 5, grave a sua própria voz falando em inglês. Eu já fiz vídeo disso no canal e principalmente é importante se você for fazer entrevistas em inglês. Você vai ter uma noção de como o recrutador vai ouvir a sua voz na hora da entrevista, porque aí dá para você perceber se você está falando muito baixo, se sua voz está trêmula, se você está tendo muito problema na pronúncia, e aí você vai acertando. Número 6, se você tiver vergonha, estude sozinho. Afaste-se de gente abestada que só quer zoar você. Eu já comentei isso. Fique perto de pessoas que vão agregar valor na sua vida e que realmente vão ajudar você de verdade. Número 7, que é uma dica importante, não traduza as palavras no Google Tradutor. Ao invés disso, faça o seguinte, você pega a palavra que você não sabe, vai lá em imagens.google.com e digita a palavra em inglês que você tem dúvida. Aí vai aparecer a imagem e o seu cérebro vai associar aquela imagem, fica muito melhor visivelmente uma imagem do que uma palavra para fazer a associação. Eu fazia muito isso nas minhas aulas de francês, o meu professor sempre recomendou fazer isso e realmente me ajudou bastante. Número 8, estabeleça metas, mesmo que seja passos pequenos, metas pequenas, você faça isso porque é importante, você vai ver a sua evolução quando você começar a terminar algumas tarefas da sua meta, e também evita um pouco de ficar naquele desânimo e não querer fazer nada. Porque o que acontece? Quando você não tem meta, parece que você não está fazendo nada e aí você tem aquela sensação que você não está sendo produtivo. Número 9, leia guias de entretenimento em inglês. A maioria da cidade tem isso, principalmente aquelas cidades turísticas. Então tem muita coisa, tem muito folder, revista em inglês, guias online de atrações turísticas, filmes, peças de teatro, exposições e festas. Então vale muito a pena você pegar um folder e começar a ler esse tipo de coisa. Vocês têm que colocar na cabeça o seguinte, inglês é hábito, você precisa praticar todo dia, assim como outras coisas, porque senão você vai esquecer, cara. Não tem jeito, tem que praticar todo dia. Número 10, que também é uma dica muito importante, seja realista a respeito do seu nível de inglês, principalmente leitura, se você for começar a ler um livro, por exemplo. Então, assim, vários pesquisadores, eles já chegaram mais ou menos num acordo que há uma probabilidade que as pessoas aprendem quando leem algo e que elas conseguem entender pelo menos de 90 a 99%. E o que eu quero dizer com isso? Exemplo, se você estiver lendo uma página, é aceitável que você não consiga compreender
compreender pelo menos entre uma ou duas palavras. E aí, geralmente, isso é o normal, esperado, é o nível certo. Agora, se você está lendo uma página em inglês, aí tem 3, 4, 5, 6 palavras que você não está entendendo, aí já tem alguma coisa de errado, você precisa baixar um pouco o nível e voltar no vocabulário, porque não vai fazer sentido você ficar traduzindo toda hora para tentar entender. Então significa que seu nível de inglês não está legal ainda para aquela página ou para aquele livro. Então siga essa regra aí mais ou menos, entre uma ou duas palavras, ok, mais que isso volta o vocabulário e diminui um pouco o nível de complexidade. E se você chegou aqui, tem a dica bônus, que é a seguinte: leia um livro que você já leu em português ou um filme também que você já viu em português. E aí você pega o mesmo livro e começa a ler em inglês, principalmente um livro que você já leu e gostou bastante, porque o que acontece? Vai ser bem motivador, porque primeiro você já vai entender o contexto das palavras, então você pode lembrar que aquela parte lá fala de determinada coisa e você vai ler em inglês, então você já vai saber o contexto. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, vai cansar você muito menos, porque você não vai precisar de fazer aquele esforço de tentar entender tudo, porque você não sabia o que era o contexto. Então essa dica eu acho bem legal também para dar uma motivada e melhorar o vocabulário de vocês no inglês. Bom pessoal, acho que é isso. Se você gostou, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal e vejo você nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.